Bom, cara, a saída de Pep Guardiola do Manchester City pode ou não acontecer muito em breve. E é pensando nisso que hoje eu vou colocar o que pra mim é a melhor opção de substituição para Pep Guardiola no Manchester City, e talvez até citado pelo próprio Pep Guardiola, que é Roberto De Zerbi. Sim, Roberto De Zerbi, atual treinador do Olympique de Marseille, treinador que fez o Brighton se tornar grande durante uma temporada. Um cara muito diferente, com futebol muito diferente. No vídeo de hoje eu não só vou montar um elenco de Roberto De Zerbi com o Manchester City, mostrar quais seriam as opções que ele escolheria dentro do elenco e opções fora do mercado e opções no mercado, como também eu vou mostrar pra vocês e explicar pra vocês por que Roberto De Zerbi é um bom treinador. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Cara, Roberto De Zerbi é um treinador que divide muitas opiniões, e as opiniões sobre ele são baseadas em pessoas que entendem o que ele faz e pessoas que não entendem o que ele faz. É o que separa muito este treinador. Não só isso, como eu diria que as opiniões positivas sobre Roberto De Zerbi sempre vêm de pessoas que são inteligentes e que entendem de futebol, e eu não estou me incluindo nisso, ok? Se você quiser dizer, você não entende nada, tudo bem, você pode dizer. Eu tô falando de pessoas que entendem de futebol. A maior parte do tempo eles respeitam e gostam muito de Roberto De Zerbi. Se eu não me engano, tem uma galera até que lê o livro dele, né, que acha que aquele livro dele é muito bom, tudo mais. Ele é um treinador bastante já famoso aí no mercado, de certo ponto, e não por títulos, né, mas pelo que ele faz com os jogadores. Dizem que ele é um ótimo treinador de jovens, e eu diria que isso é verdade, porque todo jogador jovem que eu vi passar nas mãos de Roberto De Zerbi virou uma máquina. Dentro do Olympique de Marseille, agora que ele chegou lá no clube, ele não ganhou as opções que eu acho que ele queria, e ganhou outras, e ele tá fazendo o que dá ali nas mãos dele pra tornar o time competitivo. É um time interessante do Marseille, não dá pra dizer que é um time ruim, ele tem algumas peças boas nas mãos, mas com certeza não é o que ele queria, e é sempre assim essa dinâmica dele. Só que indo pro Manchester City, não tem mais essa dinâmica de, será que é o que ele queria? Não existe mais. Agora é o que ele queria, porque o Manchester City tem muita grana, e o Manchester City tem um elenco de ouro. Então, eu quero deixar claro pra todos vocês que, com uma possível chegada de Roberto De Zerbi, ele vai poder montar o elenco dos sonhos e ter acesso a peças que ele antes não teria. Você sai de um Caicedo, que jogou com ele, que foi muito bem, pra Rodri. Imagina Rodri jogando com esse cara. As coisas ficariam muito diferentes. Além dos grandes jovens dentro do Manchester City, que talvez não sejam tão desenvolvidos, né? Eles são muito presos aos sistemas de Pep Guardiola, o guardiolismo, e que é um sistema que, obviamente, é mais coletivo, que o cara se sacrifica pro time ali pra fazer algo grande acontecer, e que muitas das vezes ele não evoluído individualmente pra chegar na melhor versão dele, pra chegar na versão Prime. Dizem que Roberto De Zerbi, inclusive, é muito bom em tirar a melhor versão do jogador, em trazer a melhor versão dele, a versão Prime daquele jogador. Pensem no caso de Phil Foden. Phil Foden é um jogador muito talentoso que tá o tempo inteiro acorrentado pelo guardiolismo, que ele cresceu e viveu nesse sistema que talvez não traga o limite dele. E entendam, eu não estou criticando o Pep Guardiola, e é obviamente, cada um interpreta como quiser. Se você quiser interpretar isso aqui da pior maneira possível, você pode, mas eu digo que você tá fazendo besteira, porque a minha crítica não é sobre o Pep Guardiola, até porque o que ele faz funciona, o que ele faz dá resultado. O que eu estou falando aqui é que, obviamente, para ter um coletivo mais forte, ele acaba sacrificando uma parte individual, que Roberto De Zerbi não faz, e que talvez seja de benefício maior para trazer a melhor versão do jogador e ele esteja no comando. Ter a melhor versão de um jogador não necessariamente significa ganhar títulos e significa ser melhor, até porque eu não acho o Roberto De Zerbi um treinador melhor que Pep Guardiola. Mas para criar uma nova geração, já que você perde o grande treinador, o cara que fazia tudo, em vez de você tentar insistir nessa coisa, você tem outros grandes jogadores em volta, você pode trazer um novo estilo de futebol, um estilo de futebol diferente, um estilo de futebol que ajuda esses jogadores a chegar nas suas versões Prime. Não só é um cara que consegue munir muito bem um camisa 9, e na mão dele vai ter Erling Haaland, talvez o melhor 9 do mercado, né? Imagine ele produzindo grandes números em cima de Haaland ali. Imagine Jeremy Doku, que é um jogador que adora jogar em velocidade, que tá o tempo inteiro no jogo de controle, que fica pegando a bola ali, tendo que criar um jogo ali na calma, e passa a bola, e passa a bola. Agora não, vai ser acionamento e velocidade em segundos. Roberto De Zerbi, pra mim, era o treinador perfeito pro Manchester United. Ele tem a identidade de velocidade e de dinâmica no jogo muito forte, além de possuir um controle muito bom do jogo. Então, quando eu olho pra Roberto De Zerbi, eu penso que ele poderia ter treinado o Manchester United, mas o Manchester escolhe agora Ruben Amorim e ele vai ficar livre aí no futuro, né, quando Guardiola sair. Pra mim, ele é a melhor opção, cara. E notem que Pep Guardiola, ele faz uma coisa que é maravilhosa, ok? Não tem como dizer o contrário. A regularidade de pontos de Pep Guardiola é única, ele tá acima de toda a Europa. A média dele, assim, mais, tipo, a média não, a mínima que ele vai entregar em um time, sei lá, 2.20, tá ligado? A cada jogo você pode conquistar 3 pontos, as médias do cara, 2.20, 2.25, 2.30, é muito alto, é muito alto. Aí você provavelmente que não conhece essa parte deve estar pensando, pô, que besteira. Não é besteira, é muita coisa. Roberto De Zerbi, o que eu noto é que quando ele tem um elenco bom na mão, ele melhora muito. Ele melhora muito. Dá pra
pra notar uma clara diferença quando no Brighton tinha bons jogadores, quando esteve sem. O time piorou e o que mudou não foi Roberto De Zerbi, não foi as ideias dele, foi os jogadores. É bem justo como ele ficou manchado aqui na Premier League. Atualmente dentro da Ligue 1 ele tá disputando título, obviamente disputar com o Paris Saint-Germain é injusto, e eu te explico o porquê. O Paris Saint-Germain tem muito mais dinheiro e tem um bagulho formado há anos e anos, e acesso a coisas que Roberto De Zerbi não tem. O único cenário onde Roberto De Zerbi poderia ser, tipo, realmente uma cobrança de título dele na Ligue 1 é se ele estivesse treinando o próprio Paris Saint-Germain. Eu acho até que é uma boa opção pro próprio Paris Saint-Germain, ok? Ele é um cara que, talvez agora que eles estejam trazendo jogadores jovens, jogadores com um físico muito bom, talvez ele seja o cara pra esse projeto também. Eu penso bastante em Roberto De Zerbi no Paris Saint-Germain, ok? Então, pra mim, essas coisas fazem dele um grande treinador e uma possibilidade no Manchester City. Mas tem outras coisas de Roberto De Zerbi que aqui só sabe dessas coisas quem acompanha os jogadores que treinaram com ele, e os jogadores falam que ele é muito chato. Só que ele não é um cara chato do tipo, ele fica incomodando. Não, ele é chato porque ele fica cobrando coisas dos jogadores, pedindo pro jogador jogar de um jeito específico, ajeitar a bola de um jeito, se comportar de um jeito quando o jogo tá com a saída de bola na direita, na esquerda muda. É muito complexo. Pra quem já viu os vídeos dele explicando até o próprio esquema tático, você vê que ele é bem avançado nessa parte. Ele é um treinador que não só treina bem fisicamente o jogador, evolui o jogador nas características dele, como também é muito bom taticamente, cara. Um cara com a saída de bola super arriscada e que funcionava muito bem. Então, quando você pega pra ver os relatos dos jogadores que treinaram com ele, quando você pega pra ver o jogador antes e depois de Roberto De Zerbi, quando você pega pra ver que um jogador que nem Mudryk tava evoluindo um absurdo quando o Roberto De Zerbi tava com ele no pequeno período que eles passaram juntos, ele tava quase se tornando titular do Shakhtar Donetsk, e depois que ele sai, o jogador regrediu completamente na carreira e até hoje tá girando aí e dando volta na própria carreira, você entende o que é Roberto De Zerbi. Talvez eu esteja falando do cara que daqui a 10 anos ninguém vai questionar os trabalhos dele ou ele como treinador. Eu não sei quanto tempo vai demorar pra que esse cara se torne um treinador muito campeão, cara. Eu não duvido, porque realmente tudo que ele entregou até aqui é muito bom. E é por isso que eu acho que ele deveria treinar o Manchester City. Agora que eu já dei todo esse contexto aqui pra vocês, eu vou mostrar pra vocês o elenco montado dentro do Line Up Builder, o app que eu utilizo aqui pra montar elenco. Eu vou mostrar pra vocês as opções que eu traria pra ele e o porquê. E sim, vocês vão ver alguns jogadores fora, porque eu estou contando com isso aqui no futuro. E no futuro esses jogadores vão embora, ok? Então eu já tô adiantando isso aqui pra vocês. Durante eu mostrando o elenco, eu explico um pouco do esquema tático dele e também explicarei desses jogadores que vão embora, como Kevin De Bruyne. Vamos lá. Bom, aqui está o elenco montado. Sim, nós temos Rodri aqui, o nosso querido bola de ouro, né? O cara mais odiado no Brasil no momento atual. Enfim, cara, o cara mais falado nas obras de todo o país, o cara mais falado em todo canto aí, né? Todo bar que você vai por aí é o assunto mais falado. Brincadeiras à parte. Enfim, vamos aqui pro elenco, cara. E a primeira coisa que a gente pode ver aqui é o goleiro Diogo Costa. E ele tá aqui por um motivo muito específico, que é a qualidade com os pés, né? O jogo de Roberto De Zerbi talvez seja ainda pior que o de Guardiola nisso. Cobra muito do goleiro e é quase como se o goleiro fosse errar. Não tem saída. É tão acionado que vai errar. Eu pensei muito em trazer o próprio Bart Verbruggen do nosso Brighton, só que eu diria que é mais caro, talvez seja mais caro. Obviamente, Diogo Costa parece ser um goleiro melhor, então eu trouxe ele. Mantive o tal do Ortega, né? O goleiro Ortega, o reserva atual de Ederson, que também é um goleiraço. Pensei muito no goleiro do Werder Bremen, né? O tal do Zatarer, esse aqui pronuncia o nome dele. E o City tem interesse nele, pelo que eu entendi, saiu vários reportes disso. Não sei se é verdade ou não, mas pra mim parece um goleiro muito bom com os pés. Pode ser uma opção custo-benefício. Aqui na zaga a gente tem Stones e Rubem Dias na direita, na esquerda Vardiol e Ake. Na zaga, na verdade, ficou faltando a Kanji, que eu acho que eu continuaria aqui como a quinta opção. Claramente é uma zaga muito recheada. Todos os jogadores são bons pra caramba. Todos. E tem um encaixe maravilhoso com Roberto De Zerbi. Esse elenco inteiro tem um encaixe muito bom com ele. Aqui na direita nós temos Rico Lewis e Josh Akpom do Chelsea. Sim. Na esquerda, Estupiñán e Miguel Gutierrez do Girona. Vamos entender aqui como é que funciona. Os laterais deles são laterais equilibrados. Eles defendem, atacam e criam. Eles têm funções ofensivas, sim. É um lateral bastante utilizado e uma figura que nem João Cancelo brilharia muito num cenário desse. Mas infelizmente ele já está em outro lugar. Vai poder juntar os dois. Pensando nisso, eu trouxe Estupiñán, vindo do Brighton, jogadoraço, jogou muito bem com o Roberto De Zerbi. Pra mim foi um dos melhores laterais que o Roberto De Zerbi já teve. Estupiñán Prime apareceu ali no Brighton. É um jogador assim que eu não tenho nem o que criticar. Ele é maravilhoso. Miguel Gutierrez é um jovem talento muito bom também. Se eu não me engano, ele veio do Real Madrid, né? Ele vem das formações do Real Madrid. Se eu não estou enganado, eu posso estar enganado falando besteira, mas se eu não me engano era do Real Madrid. E é um jogador que pra mim é muito talentoso, pode fazer lateral invertido, sabe fazer um monte de função ofensiva porque foi treinado por Michel do Girona. Então pra mim é uma opção que tem que estar aqui, ok? Miguel Gutierrez pra mim deve ter um encaixe muito bom com o Roberto De Zerbi. Na direita foi algo que eu mantive que eu não sei se daria certo, que é Rico Lewis. Porque Rico Lewis ele tem uma função muito específica no Manchester City, né? Ele joga como lateral invertido, muitas das vezes pisando às vezes no meio de campo. Eu não sei como seria um Rico Lewis de
corredor de campo, ofensivo e tudo mais. Pode ser que seja um jogadoraço, porque Rico Lewis é muito bom. Eu ainda não vi essa versão dele, porque Guardiola nem permite que ela exista, né? É muito limitada a função dele. E Josh Akpan, um dos maiores talentos aí da base do Chelsea, com certeza vai ser muito bem utilizado em outro clube. É isso. É a base do Chelsea, é isso aí, cara. Você vai ver os caras jogando em outro lugar. Infelizmente, né? Lembrando que eu sou completamente contra essa atitude aí. Nós temos, na posição de primeiro volante, Rodri e Adam Artum do Crystal Palace. Sim, eu já falei muito bem desse jogador. Acho que ele vai ser titular da Inglaterra, ao lado de Declan Rice muito em breve. Acho ele um dos maiores talentos e eu acho que o Manchester City deveria capturar ele, até pelo bom valor de mercado dele. É um jogador que vale um valor muito razoável pra se pagar. E Rodri é o melhor primeiro volante do mundo, o melhor primeiro volante da Inglaterra. Domina a Premier League, um cara com a nota média 8. Bizarramente, eu nunca vi nenhum jogador assim. Ele não ganha bola de ouro à toa, ok? É um jogador incrível, sim. Com certeza, eu volto a falar, eu preferia Vinícius Júnior, mas eu entendo a escolha por Rodri. Posição de segundo volante, nós temos Bruno Guimarães, que já tem reporte do Manchester City pra caramba. De acontecer. E ter um encaixe maravilhoso com o Roberto De Zerbi. O segundo volante dele tem que ser bastante defensivo e eu não conheço outro cara tão bom quanto o Bruno Guimarães nessa parte, né? E se tivesse Gundogan aqui, por exemplo, ele iria jogar mais à frente do campo. Mas eu acho que a preferência é vender Gundogan. E nós temos Kovacic na reserva de novo. Kovacic também é muito bom. Já se destacou muito nessa posição de segundo volante, box to box, inclusive com Thomas Tuchel. Então, com certeza tem encaixe perfeito com o treinador atual Roberto De Zerbi. Como meio atacante eu escolhi Phil Foden e Bernardo Silva na reserva. Por que Phil Foden está nessa posição e não na ponta? Ele não conseguiria jogar na ponta? A grande resposta que eu posso te dar é que Phil Foden jogaria em todas as posições de Roberto De Zerbi. Todas. Tipo, ele pode jogar em qualquer posição de ataque. Qualquer um. Até aqui, atrás ele pode, ok? Só pra deixar claro. E o que eu posso dizer pra vocês é que Foden, ele é um jogador que, pra mim, a melhor versão dele vem como meio atacante, vem com liberdade, vem jogando por dentro. E é um jogador que gosta de adentrar a área, que gosta de chutar, que gosta de arriscar. E Pep Guardiola simplesmente não permite. É um jogador que não é permitido jogar a sua melhor versão. E eu citei ele inicialmente porque eu acho que a melhor versão dele vai ser desbloqueada com Roberto De Zerbi. Acho que ele se tornaria um jogador muito bom. Talvez o melhor jogador da Premier League, com consistência. Eu acho que é esse jogador. E esse cara vai munir Haaland e também aparecer nos espaços que Haaland vai acabar trazendo, porque Haaland é um jogador muito marcado. Então o Foden se tornaria um jogador muito letal aqui na cara do gol, assim como os dois pontas também, que teriam muitas oportunidades de gol. Bernardo Silva seria uma figura mais do meio de campo, né? Um cara que pisa mais no meio de campo, mas voltando a falar, ele também poderia jogar tanto na ponta direita, quanto como meio atacante também, porque ele tem encaixe para as duas coisas, mas a preferência como meio atacante, porque é uma posição que beneficia mais as características positivas. Ponta direita nós temos o nome de Mohamed Kudus e Savinho na reserva. Eu sei, você brasileiro agora deve estar se ruindo de raiva, porque você botou o Savinho no banco de reserva. Calma, querido. Kudus é um jogador que joga muito bem em velocidade, muito bem. E ele tem recordes de drible e tudo mais, junto de Jeremy Doku. São jogadores idênticos, se você parar pra pensar, tanto na reserva quanto na parte titular. Eu trouxe Kudus pra cá porque ele é muito bom, assim como o Savinho. E obviamente seria uma disputa de posição, é claro, né? Mas eu acho que Kudus acaba ganhando, ok? E ele é muito melhor em jogar em velocidade, em jogadas rápidas, tabelas rápidas. Eu acho que Kudus pode ser maravilhoso, tanto pra o Manchester City, tanto pra Haaland. Até no Manchester City atual, eu acho que ele poderia jogar, ok? Deixa isso aqui bem claro, eu acho que ele tem encaixe com o Pep Guardiola, sim. É um jogador que pode se adaptar a isso e não sente tanto o jogo de posse, né? Ele não é um cara que fica muito mal quando ele tem que ficar passando bola também. Ele sabe passar muito bem. Então, eu acho que tem até mais encaixe que Jeremy Doku, por exemplo. E Jeremy Doku, nós veríamos Jeremy Doku Prime. A versão Prime desse jogador, a melhor versão desse jogador, com certeza seria sobre o comando de Roberto De Zerbi. Na reserva eu trouxe Gittens do Borussia Dortmund, Bino Gittens, né? Jogador muito talentoso que tá começando a entrar num nível muito bom na carreira dele. Eu acho que o City pode trazer ele de volta pra cá e ele ser um dos jogadores aqui desse elenco. Pra mim ele tem um encaixe perfeito com o De Zerbi, é um jovem que precisa também continuar sua evolução e pra mim é o lugar perfeito pra ele, tá? E aí você pode se perguntar de Jack Grealish. Grealish pra mim não tem encaixe nenhum com o Roberto De Zerbi. É um jogador que se beneficia de outra coisa, de outro tipo de jogo, que tem mais a ver com o Guardiola e que com certeza Roberto De Zerbi vai fazer ele render alguma coisa, mas não é a melhor opção. E considerando que tem um jovem talento tão bom quanto o Gittens, eu prefiro a troca, vender ele pra outro lugar e manter o tal do Gittens aí que tá muito bem no mercado. Como vocês podem ver até agora, eu trouxe vários jovens talentos que tem um preço legal, ok? Todos eles têm preços muito bons que foram colocados aqui. Mais caro seria Diogo Costa. Por último, em última posição, Erling Haaland. Eu não acho, e aqui é a minha opinião, Roberto De Zerbi vai conseguir munir Haaland melhor Pep Guardiola. Eu não acho possível. Mas ele vai munir muito bem. E ainda assim Haaland vai fazer muito gol. E nós teríamos mais um Haaland do Borussia Dortmund, jogando em velocidade, ajudando um pouco mais o time, fazendo alguns passes. Aquele Haaland do Borussia Dortmund voltaria a acontecer. Aquele Haaland parecia muito feliz. Agora, aquele Haaland ganhou a Champions? Não. Então a gente não sabe o que seria nesse cenário. É um cenário aqui, com certeza, disputa vai ter. Agora eu não sei se é capaz de ganhar, ok? Não sei se é capaz de ganhar a Premier League nem a Champions, mas em teoria deveria. E por último, a cereja do bolo, o reserva de Haaland, cara. Quem é esse Samu
Samu Morodion, cara. Ele mesmo, o tal do Morodion. Não, Samu Morodion não é um craque. Não, Samu Morodion não é um deus. Ele não está jogando para um caralho. Ele só tá marcando gols. Por favor, suplico que vocês parem de hypar jogador sem assistir as partidas. É uma coisa que eu falo aqui no canal e que acontece direto. O jogador só pode ser hypado quando você assiste o jogo. Os gols de Morodion são bons. São bons gols. Ele tem valências positivas. Ele é um bom jogador. Ele, de longe, é o que mais parece com Haaland na questão física. Inclusive, é por isso que eu trouxe ele, porque ele é um jogador parecido. Mas ele tá muito abaixo. Muito abaixo. E jogar na Liga Portugal e marcar gols é mais fácil que em outras ligas. É mais difícil marcar gol na Premier League. Na Premier League, inclusive, eu acho que ele teria muitas dificuldades iniciais. Mas eu também vejo um encaixe muito bom nele com De Zerbi. Porque De Zerbi pode desbloquear a melhor versão dele. De Zerbi é muito bom com jovens. Então, pode ser que os problemas de Morodion sejam todos resolvidos sob o comando de De Zerbi, além dele ser um ótimo substituto para Haaland. É basicamente por isso que eu escolhi ele. E sim, ele tá sendo um bom jogador no Porto. Tô gostando do que eu tô vendo. Mas não exagerem. E, por favor, assistam jogos. É muito mais fácil de comentar quando você tá vendo o jogo, porque aí você nota o que tá acontecendo ou não. O caso de Morodion é o mesmo caso que eu falei de Santiago Giménez um tempo atrás, pra quem quiser vir dizer que, nossa, você tá jogando um jogador. Não. Olha o que eu falei de Santiago Giménez. Ele tá marcando essa quantidade de gols porque ele tá na Eredivisie. E na Eredivisie é mais fácil, os marcadores são piores e ele sobram as chances que qualquer jogador bom de verdade vai fazer. Então, é claro que o Morodion devia se destacar no Porto, eu já esperava por isso, ok? Eu não esperava um jogador que seria reserva nem nada. O que eu acho é que vocês não podem aumentar isso. Vocês têm que continuar acompanhando, ver as estatísticas, ver o que ele tá produzindo além dos gols e as assistências. E também entender que talvez em algum momento ele tenha uma redução aí, em algum momento que o Porto venha viver. Enfim, deixa essa mensagem aqui no final. E eu acho que esse aqui é o elenco, essa aqui é a proposta que eu trago pra vocês, jogadores jogando em velocidade. Aqui eu vou mostrar um pouquinho do esquema tático, né? Os laterais eles participam bastante da fase ofensiva do time, da construção do jogo. Os zagueiros ficam bem postados. Normalmente, o segundo volante tem alguma liberdade pra fazer algumas jogadas, mas acompanhado também do primeiro volante. Eles são bem defensivos, até pra ter alguma consistência na marcação, né? Precisa desses volantes aqui bem postados. Os laterais também não podem subir e deixar lacunas em campo. Ele não gosta disso. Então, talvez ele use até um lateral invertido ou algo do tipo. Eu não duvido que ele seja capaz disso. É um treinador muito inteligente. E é basicamente mais ou menos essa vibe do esquema tático dele, ou bagulho assim, tá ligado? É mais ou menos como funciona. Os pontas, como eu disse, são acionados em velocidade. Então, rola muito uma construção rápida, né? Uma linha, tabela de passe ali rápida. Aí tabela de uma bola pra um, pra outro. Chega Doku em velocidade, gol. Ou então um Haaland, sei lá, ele cai aqui, segura os marcadores, aí faz um passe pra Doku em velocidade, Doku vem, chuta, gol. Basicamente assim que funciona. É um jogo rápido, é um jogo de passe, um jogo controlado e é um jogo muito bom. Talvez uma identidade diferente pro Manchester City, mas não pior, apenas diferente. Essa é a proposta do vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like. Se você gostou mais ainda, compartilhe este vídeo com um amigo seu. Ajuda muito o canal. Muito obrigado a todos vocês que me escutaram até aqui. Se vocês quiserem ter um contato maior comigo, vocês podem me seguir na hashtag @ddcorvo. Vocês me acham em várias redes sociais, no Twitter, no Threads. Eu também tenho Twitch e tudo mais, enfim, outras redes sociais que vocês possam imaginar. Vocês vão me achar nessa hashtag. Inclusive, eu deixei aí na descrição se quiser copiar ela. É isso pro vídeo de hoje. Tchau.